a família do Reginaldo e da Edviges, representando as famílias da nossa catedral, também da nossa cidade, a você que nos acompanha pelas redes sociais, também nos escuta pela Rádio Divinópolis FM. Estamos no caminho de uma grande solenidade, de um grande dom, a solenidade do Divino Espírito Santo. Esta terceira pessoa da Santíssima Trindade é também o titular da nossa igreja diocesana. Por isso a festa para nós se reveste de alegria ainda maior. Nesta noite me uno a vocês aqui, aos irmãos e irmãs que nos acompanham pelas plataformas digitais, para agradecer a Deus pelos 6 anos de ministério episcopal. Rezar pelo bispo não é rezar por um ministro ou por um personagem. Onde está o bispo, aí está a igreja, ensinava Santo Inácio de Antioquia. Por isso, nesta noite, queremos trazer para o centro da nossa Eucaristia a nossa vida, a nossa história diocesana, de modo que o Senhor nos ajude a continuar fazendo um caminho onde o Espírito Santo nos seja o iluminador, o consolador, o defensor, a fim de que façamos as coisas certas, na hora certa, do jeito certo. É o Espírito quem suscita a missão e o modo de fazê-la. Vamos então, meu irmão, minha irmã, nos preparar para celebrar bem a nossa Eucaristia, que está também no coração da semana de oração pela unidade dos cristãos. Vamos então reconhecer os nossos pecados, nossas omissões diante da missão, nossas dificuldades para construir a unidade e a comunhão entre nós e com os outros irmãos não católicos, mas também crentes em Jesus Cristo. Peçamos perdão dos nossos pecados de cada dia, para que possamos, lavados de todo o mal, tomar parte na Eucaristia, receber os dons que Deus nos quer dar nesta noite. Senhor, que sois o eterno sacerdote da nova aliança, tende piedade de nós, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Cristo, que nos edificais como pedra vivas no templo do Santo Deus, tende piedade de nós. Cristo eleison, Cristo eleison. Senhor, que nos tornastes concidadãos dos santos no reino dos céus, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison. Deus de amor e misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, purifique os nossos corações, devolva-nos a paz que o pecado nos roubou e, terminada a nossa missão neste mundo, nos conduza um dia à vida eterna. Amém. Oremos. Meu irmão, minha irmã, oremos. Nós vos pedimos, ó Deus, que venha a nós a força do Espírito Santo, para que realizemos fielmente a vossa vontade e a manifestemos
por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Em meio à escuridão, surge a luz radiante. Jesus ressuscitou, aleluia. Cristo é o clarão do Pai. Cristo é o clarão do Pai. Em meio à escuridão, surge uma luz radiante. Jesus ressuscitou, aleluia. Cristo é o clarão do Pai. Cristo é o clarão do Pai. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçaste a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e, durante 3 meses, falava com toda a convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Eis que Deus se põe de pé e os inimigos se dispersam. Fogem longe de tua face os que odeiam o Senhor. Como a fumaça se dissipa, assim também os dissipais. Como a cera se derrete ao contato com o fogo, assim pereçam os iníquos ante a face do Senhor. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Mas os justos se alegram na presença do Senhor.
rejubilam satisfeitos e exultam de alegria. Cantai a Deus louvai, cantai um salmo ao seu nome. O seu nome é Senhor, exultai diante dele. Reinos da terra, cantai ao Senhor. Dos órfãos ele é pai, das viúvas protetor. É assim o nosso Deus em sua santa habitação. É o Senhor quem dá abrigo, dá um lar aos deserdados, quem liberta os prisioneiros e sacia com fartura. Reino da terra, cantai ao Senhor. Reino da terra, cantai ao Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Se com Cristo ressurgistes, procurai o que é do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus Pai. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que viestes da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas, para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Irmãos e irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia.
tudo alcança. Nada me falta com Deus no coração. Só Deus me basta. Queridos irmãos sacerdotes, Padre Paulo Sérgio, nosso vigário-geral, Padre Luiz Carlos e Padre Edilson, os pastores desta comunidade paroquial da Catedral, queridos Reginaldo e Edviges e a sua família, que tomam parte na liturgia desta noite, representam também aqui na Catedral as famílias desta nossa comunidade de fé. Querido irmão, querida irmã que nos assiste pelos canais virtuais da Catedral, e também aqueles que nos escutam pelas ondas da nossa rádio Divinópolis FM. O que nós fazemos aqui nesta noite é rico de sentido e nos faz visitar bastante a nossa história e o nosso tempo. Santa Teresa d'Ávila nos convida exatamente a vencer a perturbação do coração. Nada te perturbe, nada te espante. Diante deste tempo ruim no qual nós vivemos e desejamos que passe logo, nós precisamos nos assentar aí, neste movimento que nos leva a superar toda e qualquer perturbação, espanto, acreditando que tudo passa. Só Deus permanece e só Deus nos basta. Certamente, antes de Teresa dizer isto, Jesus já nos tinha dado uma segurança espiritual e humana forte. Olha o texto de hoje, ainda no contexto da ceia do quarto evangelho. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Esta palavra de Jesus, esse cântico belo de Santa Teresa, nos fazem assentar-nos na certeza de que a tribulação faz parte da nossa história, pessoal e coletiva, como a tribulação deste momento. Mas precisamos ir na direção de Jesus, Ele que é a verdade e que não mente. Precisamos ir na direção dele. Tende coragem, eu venci o mundo. A nossa fé no Senhor haverá de nos ajudar nesta passagem, nesta tribulação que nos rouba a paz. E é preciso zelar pela fé, irmãos e irmãs, porque ela pode faltar. O texto que nós lemos hoje do Evangelho é exatamente um cenário assim. Ali, quando Jesus está caminhando para o final do seu discurso, estamos no final do capítulo 16, e o capítulo 17 é aquela belíssima oração sacerdotal, portanto, já no final do seu discurso, então os discípulos dizem para ele: cremos agora que vieste da parte de Deus. Mas Jesus logo reage: credes agora? Credes agora? Eis que vem a hora em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. A fé nos pode faltar, como faltou ali, mesmo diante de uma bonita, preciosa expressão dela. Agora nós cremos. Ela pode faltar, como faltou, porque todos debandaram. É preciso neste tempo, meu irmão, minha irmã, também zelar pela fé, cuidar da fé. E posso dizer-lhes de coração que é o que fazemos quando criamos toda uma estrutura, como aqui nesta noite, para transmitir esta missa, para realizar uma novena de Pentecostes,
uma festa de Pentecostes, isso tudo é, digamos, o empenho de muitas pessoas para que a fé seja assistida, iluminada, mesmo à distância. Então, zelemos pela nossa fé neste tempo de tribulação. A tribulação prova a fé. É preciso que nós não tiremos os olhos de Jesus. E faço questão de citar esse versículo da carta aos Hebreus, que é exatamente o lema episcopal que eu escolhi. Com os olhos fitos em Jesus. É assim que haveremos de enfrentar toda a tribulação. É assim que haveremos de enfrentar esta pandemia e o que vier em qualquer tempo. Com os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, como lembra o autor da carta aos Hebreus. Esta certamente é uma primeira lição importante que aprendemos hoje. Uma segunda lição importante é aquela que vem da primeira leitura, onde nos encontramos com Paulo. Paulo que estava em Corinto e atravessa a região montanhosa e chega a Éfeso. Paulo é o missionário, é o evangelizador, é aquele que se move com ardor para evangelizar. Ai de mim se eu não evangelizar, dizia ele. E aqui percebemos, digamos assim, mesmo que sejam dois momentos, o batismo de João e o batismo de Jesus, percebemos que esses dois batismos mostram os dois movimentos do nosso batismo. O batismo de João, diz o texto, era um batismo de conversão. Portanto, do movimento humano na direção de Deus. Isso é conversão. O batismo de Jesus era um movimento de Deus na nossa direção, porque era o batismo que dava o Espírito. Então não basta a conversão. Este é só um lado do movimento batismal. E converter não significa ir a Deus. Há também no batismo, no nosso batismo, o outro movimento de Deus na nossa direção. E Deus dá o Espírito. Por isso é preciso sempre entendermos que o nosso batismo nos põe num caminho de conversão permanente, constante, mas uma conversão que vem também iluminada, revigorada, renovada na força do Espírito que desce do alto e que age em nós para que sejamos de Deus e avancemos na direção de Deus. E é exatamente o Espírito que nos traz aqui neste tempo bonito de preparação para a solenidade de Pentecostes, não é? Estamos então num caminho de preparação. E nessa noite queremos, digamos, mergulhar um pouquinho o dom do entendimento. O dom do entendimento. Quando o profeta Isaías, no capítulo 11, fala de um broto de Jessé, para referir-se ao Messias, um broto de Jessé, em quem habita o Espírito do Senhor, o profeta vai falar exatamente desses dons do Espírito, aos quais a tradição cristã acrescentou o dom da piedade, de modo a formar assim 7 dons, os 6 que estão lá na profecia de Isaías, e o 7º que é a piedade, que é exatamente o nosso encantamento na direção de Deus. Mas aqui falamos hoje nessa noite, meditamos e mergulhamos esse dom, o dom do entendimento. E nos perguntamos o que seja isto, o que seja entendimento, ou o que seja inteligência, são palavras sinônimas que vêm ao redor deste mesmo dom, né? No texto latino está intellectus, então inteligência, entendimento, poderíamos associar aqui discernimento. O que é isto? Que dom é este? O que significa pedir e receber do Espírito este entendimento? Entendimento faz pensar no movimento para dentro, como interno. Entendimento, tender para dentro, tender para a profundidade. Este é o sentido da palavra discernir,
ir ao cerne, ir ao coração. O dom do entendimento, meu irmão, minha irmã, que nós pedimos ao Espírito Santo e recebemos dele, é o dom que nos faz enxergar com profundidade, nos faz enxergar dentro, nos faz chegar ao cerne das pessoas, ao cerne das situações, ao cerne das coisas. Porque nós temos uma mania, um defeito, uma limitação grande de julgar ou de enxergar tudo superficialmente. Até porque nossos olhos só enxergam uma beirada, a beirada de fora. O texto bíblico fala que Deus vê o coração, que nós vemos a aparência, nós vemos o externo, Deus vê o interno. Por isso que Deus nos entende, porque Ele visita o cerne, o centro, o dentro. E isso certamente é algo importante que nós precisamos. Até porque o nosso juízo superficial, raso, nos leva a um punhado de erros. Erramos na análise das pessoas, erramos na análise das situações, erramos na análise dos contextos. Quando a gente enxerga só a superfície, nós enxergamos a maquiagem, nós enxergamos a beirada, nós enxergamos a borda. O dom do entendimento, ou da inteligência, ou do discernimento, nos faz, por graça, nos faz enxergar dentro, enxergar fundo. Não se trata aqui de habilidade didática para enxergar mais fundo. Não se trata de metodologia, ou de abordagem psicológica, ou de inteligência capaz de enxergar além. Não se trata apenas de raciocínio, de habilidade, de pedagogia. Não. Até porque quem não tem nenhuma formação pode, iluminado pelo Espírito, pode enxergar o cerne, pode enxergar fundo, pode enxergar dentro. É isso que nós pedimos nesta noite, meu irmão, minha irmã. E penso que isso se faz muito urgente no nosso tempo, onde temos um imenso mundo, que é o mundo virtual, o mundo das plataformas digitais, como essas que usamos agora, e que pode ser exatamente o lugar de semear a mentira, o fake, o falso. E julgamos isso como uma opinião, como uma verdade, como o nosso olhar único e exclusivo sobre a questão. Hoje, mais do que nunca, e o Papa sinaliza isso, não na mensagem das comunicações desse ano, mas na mensagem para o Dia Mundial das Comunicações do ano passado, o Papa frisou muito isso, o perigo das fake news. Elas estragam, elas destroem, elas ferem. Porque a mentira está exatamente fundada no olhar raso e superficial. Repito, é por isso que só Deus nos entende. Porque nós vemos o ato errado que alguém fez. Deus entende todo o movimento interior que gerou aquele ato. Por isso, pedir e receber do Espírito o entendimento é pedir a Deus que nos ajude a gastar tempo para compreender as coisas, as pessoas, as circunstâncias. É pedir a Deus que nos liberte dos juízos imediatistas, rasos, superficiais, que normalmente não traduzem a verdade. É nos fazer olhar não simplesmente o ato último, mas a penetrar a história que gerou aquele ato último, que pode ser até um ato ruim, mas ele é só o ato último. É preciso penetrar
entrar dentro para conhecer aquela história, aquela pessoa, aquela realidade, aquela circunstância. Nessa noite, então, peçamos à Virgem Maria, ela que foi visitada, fecundada pelo Espírito, ela que guardou em si plenamente os dons que o Espírito Santo deu a ela, deu à igreja, dá a todos. Peçamos a ela também que nos ajude a suplicar ao Espírito o dom do entendimento, de modo que nós avancemos tentando, por graça, enxergar com profundidade, entender com profundidade o mistério das pessoas, entender com profundidade o mistério de Deus, entender com profundidade o mistério do mundo. Este é o caminho para quem quer ver as coisas com os olhos de Deus e entendê-las segundo o coração de Deus. Podemos cantar de novo para aquietar o nosso coração. Nada te perturbe, e assim colocamos mais uma vez no Senhor Jesus, que venceu o mundo, toda a nossa esperança e a coragem de nele sermos vencedores sobre os males que nos afligem. Nada